boa noite. Mais uma vez estamos juntos para o nosso bate-papo mensal sobre um tema. E mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É sempre muito bom refletir sobre algum tema. O tema dessa noite é um tema é um tema que pede que a gente coloque mais atenção e eu vou tentar tornar mais compreensível. Não é fácil o tema dessa noite, depois vocês vão saber por quê. Mas é muito desafiador mesmo pensar sobre a proposta que o tema traz. Antes de qualquer coisa, vamos deixar nossa curiosidade um pouquinho de lado e vamos fazer aquele nosso centramento habitual, que a minha real, o meu real desejo, a minha real esperança é que com essas práticas nos nossos encontros, uma vez por mês, vocês possam criar uma familiaridade com essas pausas e vocês possam começar a provocar mais pausas no decorrer do dia de vocês. Comecem a gostar de parar um bocadinho, fechar os olhos e sentir a presença, fazer aquele rastreamento tão importante nas sensações no corpo, o que está acontecendo, o que está ocorrendo. Então, essa é uma provocação que eu faço em todos os nossos encontros, que tem como finalidade incitar vocês, provocar vocês a querer também fazerem isso sozinhos antes de dormir, uma pausa, um rastreamento no corpo, um relaxamento, soltar, descontrair, fazer uma anamnese, uma avaliação de como foi o dia, quais foram as emoções que ficaram no corpo, qual foi o resultado daquele dia. Isso é muito importante para que tenhamos uma consciência maior do que está acontecendo conosco. Então, hoje, de novo, mais uma vez, convido vocês a fecharem os olhos e convido vocês a quietarem um bocadinho mais, de forma que vocês possam sentar confortavelmente e observarem essa pausa. Observar que quando a gente calma um pouco mais a mente, sobra energia para observar algo mais sutil. E convido a perceberem o corpo, os glúteos em contato com o assento da sua cadeira, do seu sofá. Também gostaria de provocar uma melhora na qualidade da sua postura, então organize melhor a sua coluna vertebral e procure relaxar os ombros. E deixe sua respiração fluir prazerosamente. Relaxando a mandíbula, relaxando o semblante. Soltando as pálpebras, deixando suas pálpebras relaxadas sobre os seus globos oculares. Observando o que se move quando estamos na imobilidade, o que se move internamente quando mantemos o corpo na imobilidade. E então vamos trazer as mãos unidas em torno, juntas, próximas ao coração. Vamos inspirar e ao expirar vibremos juntos o Pranavão 3 vezes. 1, 2.
podemos descer as nossas mãos, abrir os nossos olhos e iniciar a nossa conversa. Deixei vocês um pouco curiosos, né? Mas o tema é porque o tema sempre é mais desafiador quando é Joana de Ângeles, doutora senhora Joana de Ângeles. Então, o tema foi retirado do livro Florações Evangélicas, que foi um livro escrito por Divaldo Franco, psicografado por Divaldo através do espírito de Joana de Ângeles. E o tema é lâmpadas, receptores e transmissores. Lâmpadas, receptores e transmissores. Nesse texto de Dona Joana, como chamava o nosso querido Divaldo, ela traz uma sinalização de alerta para a gente e nos trata e nos fala de como nós temos recursos que a espiritualidade nos oferece diariamente a todos nós, que é um contato direto com essa espiritualidade, através dos nossos sentidos. E ela ressalta ela lança luz sobre três sentidos mais importantes nesse texto que ela nos fala, que é a visão, a audição e a fala, a capacidade de comunicação através da nossa oralidade, o que a gente vê e o que ouve. E ela faz uma metáfora, ela chama de lâmpadas os olhos, né, que nos permitem enxergar com clareza as coisas que pertencem ao mundo físico, mas que também estão conectadas ao mundo imaterial, ao mundo espiritual. Ela chama de receptores os ouvidos, que podem escutar o cântico sagrado da espiritualidade dos nossos guias, as mensagens, né? O sopro dessas comunicações, dessas intervenções que às vezes a espiritualidade faz, intuindo a gente através da audição. E ela chama de transmissão a boca, a capacidade de verbalizar. Então ela diz que nós podemos, a qualquer momento, nós podemos ser esse instrumento, esse canal onde estamos o tempo todo favorecendo ou não essa comunicação. Favorecendo ou não. É lógico que os espíritos benfeitores, é lógico que nossos guias, os nossos amigos espirituais, nossos afetos de longas datas, de outras vidas, eles precisam que nós façamos a nossa parte. Para que a gente possa ser um canal capaz de recepcionar essas informações, o quilate dessas informações, para que a gente possa recepcionar e fazer bom uso dessas informações e decodificar essas mensagens sem interferências e sem ruídos, é preciso que nós estejamos alinhados com esses propósitos, que nós sejamos canais. Não vou dizer puro, porque puro não seremos, mas que nós estejamos aptos a recepcionar tanto o que nos chega através da audição, tanto o que nós conseguimos ver, muitas vezes para além do material, algumas pessoas têm essa possibilidade, tanto com o que vamos verbalizar, vamos colocar, o uso que vamos fazer da intuição que nos chega,
e que pode ser expressa através da oralidade, do verbo. E quando não estamos conectados, quando nossa mente está absolutamente absorta em coisas que não são produtivas, que não são producentes, quando nossos pensamentos estão emaranhados, quando estamos muito preocupados com tudo, quando estamos numa ansiedade contínua e perturbados, quando não temos uma rotina de equilíbrio. O que é uma rotina de equilíbrio? Uma rotina de equilíbrio é uma rotina onde nós tenhamos tempo de cuidar do nosso corpo, da nossa higiene pessoal. É, é uma rotina onde tenhamos tempo de cuidar da nossa higiene mental e espiritual. É uma rotina onde temos tempo de fazer boas leituras, mesmo que minimamente, ou antes de dormir, ler um texto que nos conduza a um estado mais contemplativo, ou assistir uma palestra que nos faça refletir sobre algo producente. Então, a gente precisa ter uma rotina que nos coloque ordem, que coloque ordem na nossa casa mental, na nossa casa, na nossa, no nosso, no nosso corpo e na nossa mente e no nosso espírito. Quando não temos uma rotina salutar, quando não temos uma disciplina espiritual, essas intervenções podem chegar, mas elas podem chegar de diversos lugares, não necessariamente dos nossos guias e protetores. E mesmo que cheguem dos nossos guias e protetores, se não estivermos afinados, se não tivermos conectados com essa energia, não vamos conseguir decodificar a mensagem. Não vamos entender, sequer vamos saber que aquilo é uma mensagem. Ou pior, podemos desperdiçar, distorcendo a mensagem. Então, Joana nos traz nesse texto o quanto depende de nós que sejamos receptores fidedignos da mensagem dos nossos amigos espirituais, da generosidade, da espiritualidade, que o tempo todo, ela está tentando intervir, interceder, de forma que possamos ter uma vida melhor, ter uma encarnação mais significativa, mais branda, mas depende de nós. Uma uma boa metáfora é a gente, eu gosto sempre de usar essa metáfora. Eu li num livro, se eu não me engano, de um mestre hindu. Imagine que nós somos uma mangueira, mangueira numa árvore, mangueira, o canal por onde passa a água. Se esse, se essa mangueira está entupida, se tem detritos, se tem sujeira, se a água ficou lá dentro muito tempo em desuso e formou um lodo espesso, ou se porventura essa mangueira dobrou, fechou, não vai passar. Por mais forte que seja a água, não vai ter fluxo de água lá. Nós somos um canal. A gente pode até pensar, dentro da tradição hinduísta, eles nos citam 72 mil canais energéticos que temos dentro do nosso corpo e que interligam os chakras. Esses canais têm um nome em sânscrito que se chama nadi ou nadis, que por onde a energia prânica circula. Quando a gente fica sem se movimentar muito tempo e começa a ficar apático, e aí, quanto menos a gente se movimenta, mais preguiça a gente sente. Quando a gente tem uma alimentação muito ruim, ou muito desregulada, ou quando a gente não bebe água suficiente, quando a gente não faz as nossas não tem os nossos cuidados espirituais e materiais, quando a gente não alonga o corpo, quando a gente fica muito tempo deitado, e quanto menos a gente movimenta o corpo, menos prana circula por esses canais. Quanto menos prana circula, quanto menos a gente respira com qualidade,
menos prana e menos oxigênio circulam pelo nosso corpo. Então, o que acontece é que esses canais, essas pequenas mangueiras, esses pequenos condutos que têm de vários calibres, tem os mais largos, tem os pequenos, como veias, artérias e capilares. Quanto menos a gente cuida do corpo e da mente, quanto menos a gente cuida da energia, mais esses canais vão ficando obstruídos pela densidade do que estamos gerando e pela imobilidade do corpo. E a gente começa a adoecer. Porque onde não tem circulação de oxigênio, que nutre o corpo físico, não tem circulação de prana, que nutre o corpo energético. E aí a gente começa a ficar embaçado, né? Sabe aquela coisa assim, perdendo o brilho, perdendo a vontade, tá tudo ruim, tá tudo dá errado. Por quê? Porque a mente está só reproduzindo pensamentos negativos que geram energia deletéria. O corpo físico está sem movimento. Estamos, sabe, intoxicados. É assim que o hinduísmo descreve. Quando não estamos cuidando do corpo físico, cuidando da mente, cuidando do espírito, nós nos intoxicamos. Nós vamos deixando de eliminar as toxinas residuais e vamos acumulando essas toxinas e reabsorvendo essas toxinas. Começam a aparecer as enfermidades, começam a aparecer as inquietações. É uma tristeza, é uma depressão, é uma dor, é uma insônia, é uma irritabilidade. Quando estamos assim, nós literalmente somos uma mangueira, um tubo de borracha, onde não passa o fluxo da água. No nosso caso, não tem fluxo satisfatório de energia, de prana, nem de oxigênio. E isso, se a gente não toma uma postura, isso só tende a trazer mais enfermidades, mais enfermidades. Então, Joana de Ângeli diz que quando estamos desatentos a esses cuidados diários que vão construir uma rotina de saúde integral, quando estamos desatentos, por mais que tenhamos informações significativas que possam nos chegar através das lâmpadas, que são nossos olhos, a nossa capacidade de ver, os receptores, que são os ouvidos, as mensagens que podem nos chegar, e o transmissor, que é a nossa ferramenta da oralidade, a capacidade que temos de verbalizar. E quando estamos desregulados assim, nem o que a gente sente, que é regido pelo chakra cardíaco, anahata, nem o que a gente pensa, que pode estar diretamente regido ao ágina, ao terceiro olho. Quando estamos nesse desalinho, não há sincronicidade do que se fala. Não tem coerência entre o que eu sinto e o que eu penso. E às vezes a gente não consegue ter um discurso, uma narrativa coerente. A gente não consegue ser assertivo, a gente não consegue colocar com veracidade o que a gente gostaria. Então, ela pede que cuidemos disso, porque somos todos merecedores de sinais da espiritualidade. E recebemos, não tenho dúvidas que recebemos. Mas quando estamos desalinhados com esse propósito de autocuidado, esses sinais, eles são captados de maneira muitas vezes incorretas, incoerentes. E nós distorcemos esses sinais, porque o nosso dial, o nosso canal do rádio não está em sintonia.
E aí o que acontece? Não sabemos o que fazer com aquela mensagem. Ou porque decodificamos equivocadamente, e às vezes vem uma intuição no sentido, mas a gente está tão assoberbado de coisa, a gente está tão preocupado com tantas coisas, a gente está tão mexido internamente, a gente está tão agoniado que aquela mensagem chega e a gente processa completamente errada aquela mensagem. E quando a gente vai transmitir, às vezes vem em tom de violência, vem em tom de cobrança, vem em tom de julgamento, vem em tom de maledicência. Maledicência. Porque o que que acontece? Nós vamos colocar para fora o que carregamos no coração, o que temos na nossa mente, os padrões mentais que regem nosso comportamento. Então, lendo o texto de Joana, às vezes parece ser bem complicado o que ela quer dizer, mas não é, é sobre um cotidiano, é sobre uma necessidade que temos de uma higiene diária. A gente não acorda, não escova os dentes, não se prepara um café da manhã de jejum, não tem que fazer algumas coisas, não vai pegar o transporte, não vai pegar o carro, não vai dirigir até o trabalho, não vai pegar o metrô até o trabalho, não vai trabalhar, não tem obrigações, não tem coisas que precisamos fazer. Tem prioridades. O autocuidado deve ser uma prioridade, incontestável, irrevogável. O autocuidado é simplesmente a prioridade para que se tenha uma vida com qualidade. Se priorizamos todo o resto, mas não priorizamos nossa saúde, não priorizamos a qualidade da nossa atividade mental como sendo algo que a gente precisa cuidar o tempo todo, a gente precisa analisar, a gente precisa introduzir na nossa rotina, no nosso cotidiano, hábitos salutares, mas boa leitura, prática de oração, prática de meditação, umas paradinhas básicas, umas pausas básicas para que a gente possa encontrar alento nas adversidades que virão, nos desafios que nos alcançarão, porque vida é isso. Vida é isso. Não vamos imaginar que sempre vai ser tudo maravilhoso. Agora, como vamos lidar com as coisas que chegam é uma decisão de cada um. É uma decisão nossa. Então, é preciso que estejamos com hábitos, com disciplina no nosso cotidiano, para que a gente possa permitir que o corpo, com o movimento adequado, ele possa sacudir para fora o estresse, as nossas toxinas residuais das experiências difíceis que todos temos e que possa promover uma regulação diariamente, porque diariamente nosso sistema é ancestral, nosso sistema nervoso, nosso sistema endócrino, nosso sistema respiratório, nosso sistema excretor, nosso sistema digestivo, nós temos um conhecimento ancestral dos nossos ancestrais, da nossa árvore genealógica, não só física de DNA, mas espiritual. Então, o nosso corpo sabe o que fazer, mas nós, através de hábitos que não são saudáveis, desaprendemos. Nossa fisiologia está desaprendendo, está esquecendo de como se regular. Porque nós temos muitas atividades truncadas, nós temos pensamentos compulsivos, nós temos uma respiração curta, nós temos hábitos noturnos que fazem com que fiquemos muito, até muito tarde, debaixo de lâmpadas muito claras.
que simulam a claridade do dia, e com isso a nossa pineal, essa glândula importante, não consegue reconhecer que já está chegando a noite e que o metabolismo precisa repousar um pouco mais. Nós estamos prolongando o nosso dia, não só em atividade física, mas em atividade de luz também. Essas luzes que usamos, elas simulam a luz solar. Então, o nosso metabolismo vai repousar muito tarde. Isso quando não ficamos nos computadores, nos celulares, até altas horas, estimulando. Então, nós estamos nos afastando de uma, de uma, de uma de um cotidiano que era regulado pela fisiologia. Os animais, eles são muito fisiológicos. Ainda hoje, eu acho que os cachorros, os cãezinhos, os gatinhos domésticos, né, os que são domesticados e que vivem muito em contato com nós humanos, eles já estão sendo influenciados pelo nosso biorritmo. Hoje nós temos cachorros que apresentam muitas neuroses dos seus humanos, dos seus tutores. Isso a gente consegue perceber, porque a nossa relação está muito estreita e eles estão já se afastando um pouco da própria fisiologia deles, porque os cachorrinhos. Outro dia uma pessoa me falou assim, brincando, meu cachorro está com insônia, ele está tão agitado que ele está, eu sinto que ele está menos disponível para o sono. Olha só, não é para acontecer isso, né? Os passarinhos quando começa a cair o sol, quando começa a baixar a luminosidade, eles se recolhem, porque eles estão aí e eles recebem os sinais da natureza. Eles são a natureza como nós somos, mas nós estamos perdendo esses sinais, porque nós estamos prolongando o nosso dia, muitas atividades, muitas coisas para fazer. 24 horas tem sido pouco. Os passarinhos se recolhem. 6 da tarde já escureceu e, de acordo com a estação do ano, eles vão mais cedo para seus galhos, suas casinhas. E quando o sol começa a levantar de manhã, de acordo com a estação, eles começam a se mover, porque agora é hora de dinâmica, atividade, eles precisam procurar alimento, eles precisam fazer o que precisa ser feito. Nós perdemos esse time. Nós perdemos essa capacidade de seguir essa regulação natural. Então, estamos nos tornando canais indisponíveis para muitas informações que estão nos chegando o tempo todo de um plano espiritual. Nossos guias, nossos amigos, nossos afetos, soprando aos nossos ouvidos, e a gente está que nem aquele personagem da pracinha, a Praça é Nossa, que entendia tudo errado. Muitas vezes estamos entendendo tudo errado. O guia está dizendo: olha só, tenta dessa forma, dá uma pausa, faz uma pausa. Se tem dúvida do que vai fazer, não faz nada. Diante de uma decisão difícil, onde você não sente aquele impulso natural de decidir, para. O guia está dizendo lá, respira, faz uma oração, cria um canal de abertura para que eu possa ser escutado. Aí a gente está tão ansioso, a gente está tão ansiosa, a gente quer resposta rápida. Aí, ao invés de fazer uma pausa e orar, eu tenho que fazer. Aí vai, toma uma decisão precipitada, diz, mas não é possível. Eu senti que foi uma intuição. O que está acontecendo? Será que foi um obsessor? Não, não é que não possa ter sido, muitas vezes, nosso canal está tão indisponível para uma energia mais limpa, que se a gente não cuidar, a gente vai atrair esse tipo de vibração. Então, é preciso que a gente cuide, até para saber a qualidade da conexão que estamos fazendo.
a qualidade da comunicação. A gente só sabe que nosso mestre é o nosso mestre quando a gente está alinhado com o conhecimento, quando a gente está fazendo o trabalho de autoconhecimento e o que o mestre fala reverbera em nós como sendo uma verdade, como se nós pudéssemos validar aquilo porque já faz parte de nós. Quando a gente está em sintonia, a mensagem nos chega e ela assenta-se em nós, sem nenhuma dúvida. É isso. Acendemos uma luz. Mas quando a gente está desconectado, quando a gente perdeu o tempo do dial, perdeu a sintonia, se desregulou, a gente não confia nem nas comunicações que recebemos, nem na nossa intuição. E às vezes a gente perde a confiança nos nossos guias. Isso é o mais triste. Perder a confiança nos guias e confiar mais no guia do outro. Porque a gente presume que o outro está mais conectado do que a gente. Não, essa não é uma tarefa para o outro. Essa é uma tarefa nossa. Nós precisamos ser responsáveis por nossa comunicação com o nosso mestre, com os nossos guias, com os nossos afetos espirituais. E são muitos, porque a misericórdia de Deus é muito misericordiosa. Então, nós estamos sempre cercados de boas influências quando estamos conectados. Mas o contrário também é real. Quando estamos em desalinho, quando estamos sempre em queixume, quando estamos, ó céus, ó dor, minha vida é ruim. Quem você acha que vai querer estar do nosso lado? É preciso que cuidemos para que possamos ser bons canais. E bons canais, não só para decodificar essa mensagem que está chegando, mas para também sermos captadores honestos e reprodutores honestos, no sentido de reproduzir a mensagem com a mesma qualidade, honestidade, beleza, caridade com que recebemos. Isso é responsabilidade de cada um. Se a gente recebe uma informação, distorce e passa adiante, somos responsáveis por essa comunicação truncada. Esse termo truncado a gente usa no jornalismo. É uma comunicação truncada, ou seja, não está explícita, não está clara, não está fidedigna à fonte. A gente precisa cuidar disso. Em tudo, até com o que a gente fala, que brota da gente mesmo. De onde vem? De que nascente brota o que eu estou falando? De que nascente? De que nascente brota o que eu estou sentindo? E que eu transformo em palavras, formo frases, parágrafos, textos inteiros, discursos, narrativas. Eu preciso ser responsável por isso. Então, Joana nos chama a atenção de que não cessa de chegar mensagens, não cessam informações visuais, auditivas, e que o tempo todo podemos transformar esses conteúdos em narrativas orais, em conversas, em diálogos. Mas se essas chegam e são distorcidas pelo nosso estado mental desorganizado, desregulado, o que vai sair não é coerente com o que entrou e é de nossa responsabilidade. Às vezes produz discurso,
discursos violentos, né? Frases não benditas, nem quis dizer malditas, para a gente não levar ao extremo, mas não tão benditas. E a interpretação fica dúbia. E aí um vai interpretar de uma forma, outro vai de outra. Aquele que tem um núcleo de ofensa vai se sentir ofendido, aquele que tem um núcleo de menos-valia vai se sentir desencorajado a prosseguir. É muito delicado. É preciso ter responsabilidade. E Joana nos conclama essa responsabilidade, de que nosso canal esteja limpo, de que a gente cuide da qualidade dos pensamentos que ficam habitando a nossa tela mental, de que a gente tenha firmeza na disciplina espiritual, em não se permitir que se entrou um pensamento de violência e vai entrar, porque nós não temos ainda esse treino mental, mas que não fique muito tempo, mas que não se estenda em nós. Que a gente, atento, diga: não, 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 esse pensamento não é meu, não condiz com o meu propósito espiritual, não condiz comigo, não condiz com a minha jornada. É preciso que tenhamos atenção, que tenhamos tonicidade para decidir o que é que nós queremos. Queremos ser canais que possamos receber. A gente quer tanto, a gente pede, pô, mas fulano tem uma vidência linda, olha a vida de cicrano, olha a intuição que teve, parece que dá tudo certo. A gente precisa cuidar da nossa casa, a casa interna, porque se a gente limpar a nossa casa, sabe aquele ditadinho, né? Se a gente cuida do nosso jardim, as borboletas chegam. A gente não precisa caçar borboleta no jardim de ninguém. Até porque se o meu jardim não tiver flores saudáveis, eu posso até capturar borboleta no jardim do vizinho, mas elas não vão ficar no meu jardim, porque não tem nutrientes, ambiente para ela. Precisa ter flor. Mas se ao invés de eu estar querendo, desejando as borboletas do jardim dos outros, e eu cuidar da minha própria vegetação, se eu cuidar do meu jardim, se eu cuidar das margaridas, das orquídeas, se eu cuidar das minhas plantinhas com amor, as borboletas vêm, os canários chegam, os passarinhos visitam a gente o tempo todo, os bichinhos vão fazer festa, porque eles estão em natureza, em comunhão com a própria natureza. E nós somos, porque nós somos verdadeiramente parte dessa natureza, somos essa natureza. Mas estamos nos desconectando o tempo todo. Então, cuidemos dos nossos jardins, para que nós possamos atrair esse tipo de contato, esse tipo de intervenção, esse tipo de interferência, essas borboletas, esses pássaros que cantam gentilmente, alegrando o nosso dia, essas borboletas que vão colorindo o nosso jardim. O jardim, metaforicamente, é a nossa mente, é o nosso ambiente interno, nosso coração. Para que as borboletas venham e para que a gente desfrute desse lugar tão bonito, é preciso cuidar desse ambiente. Essa é a mensagem da nossa querida Dona Joana de Ângeli. Belíssima mensagem, belíssima reflexão, e eu espero que eu tenha conseguido tornar um pouco mais clara e que nós possamos juntos, eu também, obviamente, possamos pensar um pouco mais sobre isso. Convido vocês à nossa prece de encerramento. Convido a fecharem os olhos e se imaginar tomando essa responsabilidade, mas não no sentido de algo pesaroso, mas assumindo esse compromisso com empenho de dizer: eu vou cuidar do meu jardim, eu vou cuidar do meu espaço interno, eu vou promover as melhoras em que eu necessito, para que eu possa desfrutar de um ambiente absolutamente harmônico, feliz,
saudável e próspero. Um ambiente alegre, onde possa convidar as melhores visitas, os meus guias e protetores, meus amigos espirituais, os afetos que eu vou ajuntando ao longo da minha jornada. E assim, podermos desfrutar de uma vida muito melhor, com paz, com saúde, com alegria, com vitalidade e com gratidão a Deus por tantos recursos, por tantos artifícios, por tantos instrumentos que nos ofereceu. Os sentidos, o corpo, a mente, uma fisiologia ancestral e uma capacidade de elaborar, pensar, decidir. Que nós possamos sentir verdadeiramente essa vontade e transformar essa vontade em realidade. E convido vocês a juntarem as mãozinhas próximas ao coração. Vamos encerrar o nosso encontro da noite de hoje, dizendo um chante. Muita paz, muita gratidão pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá.